Hoje eu quero dividir contigo as decisões que eu tomei para mudar a minha vida. Não é uma receita de bolo, gostaria que tivéssemos, mas eu acho que a vida não traz esse manual. É nas nossas vivências, experiências, quando a gente quebra a cara, quando dá certo, quando dá errado, quando a gente começa a se moldar, que isso começa a virar a nossa receita de vida, a nossa receita do nosso bolo. Então hoje eu vou te contar os hábitos, as decisões, as coisas que eu mudei na minha vida para ter uma vida melhor, mais leve, mais saudável. Oiê, eu sou a Simone, do nosso canal Mil Coisas de um Adulto. Hoje a gente vai conversar sobre esses hábitos, essas mudanças, pensamentos que eu tive de mudanças no meio do caminho e que me trouxeram até aqui e que hoje eu vou dividir com vocês. Então, pega teu cafezinho, vem comigo, vamos conversar. No vídeo passado eu te contei que a vida não muda quando acontece um milagre, quando tudo muda em volta da gente, mas ela muda quando a gente resolve olhar para dentro e pensar no que a gente pode mudar para que a gente tenha uma vida mais leve, mais condizente com o que a gente acha, com o que a gente gosta, com o que a gente quer. Eu não mudei da noite pro dia, mas eu me vi posso dizer que me vi num limbo. Chegou uma parte da minha vida, há pouco mais de um ano atrás, que eu parei e olhei e pensei, tá, o que me deixa feliz? O que realmente eu tô buscando? O que eu quero pra mim? Eu já tô com 30 e poucos anos, indo pros 40, eu não sei ainda o que eu quero, eu tenho uma profissão, mas que não é a minha formação, eu tenho um trabalho mediano, eu tenho uma vida que tem meu conforto, mas eu não tenho tudo que eu quero, eu não posso ir em todos os lugares que eu gostaria de conhecer. E chegou um ponto que eu me percebi que quando acontecia alguma coisa ruim, aquilo já nem me dava mais emoção. Eu simplesmente dizia, ah, tá bom, acontece. E quando acontecia uma coisa legal, adquiria alguma coisa, eu pensava, ah, que legal. Mas tá, cadê as borboletas no estômago? Cadê o arrepio? Cadê aquela sensação boa de que quando a gente conquista uma coisa que a gente realmente quer? E aí foi onde eu percebi que eu já nem sabia mais o que eu queria. E que estava na hora de que eu pudesse procurar alguma coisa que me fizesse entender o porquê que eu tinha certas dificuldades, certos comportamentos, por que eu agia de tal forma em determinados momentos, por que aquelas coisas vinham acontecendo daquela maneira, eu queria me entender. Na verdade, eu já tinha tido contato com alguém que tinha feito um tipo de constelação familiar há um tempo atrás e que me disse que viu coisas sobre a vida dessa pessoa e eu achei interessante. Mas eu também achei que essa pessoa não tinha informações de coisas que tinham causado problemas para ela, que travavam ela, mas eu entendi que essa pessoa não tinha resposta do que fazer com aquilo. Ah, eu tenho informação do que causa alguns padrões meus, ok. E o que eu faço com isso agora? E aquilo ficou na minha cabeça durante um bom tempo. Até que eu decidi que eu precisava procurar alguma ajuda, eu precisava conseguir entender o que passava comigo, eu precisava conseguir entender como resolver certas coisas, comportamentos que eu tinha, mas que eu não gostava, mas que eu simplesmente era assim e não conseguia mudar aquelas coisas. E nisso tu pode procurar algum certo tipo de terapia, tu pode procurar PNL, tu pode procurar, sei lá, algo que tu acredite, algo que faça sentido para ti. Às vezes até uma regressão, eu já vi sobre regressão, coisas que no passado aconteceram e que tu era muito pequeno, às vezes, e tu não consegue entender que aquilo te gerou algum medo, algum trauma, mas tu era muito pequeno, tu não tem acesso mais a essa informação na tua mente, porque a mente da gente guarda as coisas por muito tempo, e às vezes ela interpreta as coisas diferente e tu fica com aquilo. E tu não tem muito acesso, a não ser que tu comece a procurar mesmo. Mas isso é uma coisa que tu vai procurar, se tu procurar, no momento que tu sentir, que tu precisar dessas respostas, que tu quiser mudar coisas que tu já tentou e não conseguiu. Às vezes tu pensa assim, poxa, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, eu sou uma pessoa que tem disciplina, mas tem certas coisas que eu simplesmente eu não consigo fazer, eu não consigo mudar, eu não consigo evoluir. Ah, eu resolvi que eu quero muito estudar para alguma coisa específica, e aí quando tu vai fazer aquilo que tu sabe que tu tem vocação, que aquilo é uma coisa que te dá vontade, prazer de estudar, tu começa a procrastinar de uma maneira que nem tu entende o porquê, que aquilo começa a te dar mal-estar, começa a te dar dor de cabeça, e aí tu não sabe mais o que fazer com aquilo. Às vezes é tua mente que tá te bloqueando de fazer certas coisas porque ela tá te protegendo de outras.
Mas então, assim, tem várias formas que tu pode estar procurando ajuda. Eu encontrei uma que fazia sentido para mim e comecei a estudar sobre aquilo. Primeiro eu achei estranho algumas coisas, depois eu comecei a contestar outras, eu comecei a pensar sobre várias coisas e algumas vezes eu não levando certeza do que se aquilo era certo ou não, se aquilo funcionava ou não, eu comecei a testar e foi onde eu comecei a ver mudanças, a ver respostas. Então, eu acho que primeiramente tu deve entender o que é que tu quer mudar, qual é a tua dificuldade, qual é a necessidade que tu tem de mudança e o que faria sentido pelo que tu acredita, pelo que tu tem condições de ver, de procurar dessa ajuda. Também tem muito material na internet que faz com que tu consiga ver algumas coisas, né? Às vezes é um pouco mais demorado para te conseguir. Eu comecei a assistir uma série esse final de semana que uma amiga me indicou e ali parece que eu tive vários insights de coisas que já me aconteceram, que eu nem lembrava mais, mas que eu vi que o meu corpo reagiu àquilo. Então eu acho que procurar alguma coisa que vai te ajudar naquelas mudanças que tu tá tendo mais dificuldade. Ou se tu não tem coisas que tu teve uma infância mais bem resolvida, que tu teve pai e mãe que sempre te ajudou, que elevou a tua autoestima, a teu aprendizado, mais fácil ainda. Então, às vezes, pequenas coisas que a gente tem que largar um pouquinho o ego, entender que a gente também tem muita coisa para aprender e que a gente pode melhorar. Então, eu vou te contar agora quais foram as que eu mudei. A primeira coisa é parar de me contentar com uma vida mediana. Eu sei que eu posso mais, eu sei que eu tenho condições, eu sei tudo que eu já aprendi, tudo que eu já vivi e que existe mais lá fora. Eu quero poder conhecer bons lugares, fazer boas viagens, eu quero poder sair do Brasil, conhecer a Itália, eu quero poder ir em certos restaurantes que eu olho e acho bonito, acho interessante, eu quero poder ter liberdade de fazer as coisas que eu quero com quem eu quero. Então, para isso, eu tenho que parar de me acomodar. Eu entendi que eu precisava sair daquele limbo, eu precisava sair daquela minha zona de conforto e começar a me desafiar a viver uma vida melhor, a buscar coisas melhores, a me desenvolver, a lutar com as armas que eu tivesse contra as coisas que me barravam. Então eu não quero mais viver uma vida mediana, eu quero viver uma vida confortável. Eu não procuro luxo, mas eu procuro ter uma vida mais saudável emocionalmente, financeiramente, mais tranquila, sem preocupação de ficar pagando boleto e que eu possa fazer coisas que eu goste, que eu possa ajudar alguém com as minhas experiências e que eu possa evoluir para mim, para minha família, para o meu casamento. Que eu não devo mais viver a vida que o outro almejou para mim, eu não devo mais ser a pessoa que agrada a todo mundo, aquela pessoa que, para não desagradar o outro, desagrada a si mesmo. Eu vivo hoje como faz bem para mim, com as minhas ideias, com as minhas escolhas, e o outro que saiba lidar com as suas. O que ele pensa é válido, mas é sobre o que ele pensa, não é sobre o que comanda a minha vida. Eu peguei as rédeas da minha vida. Eu entendi que eu tinha que assumir o controle da minha vida, das minhas escolhas, das decisões que eu tomava, que tudo tem uma consequência e que eu tinha que estar disposta a lidar com aquelas consequências, sejam elas positivas ou negativas, ou entender que simplesmente são escolhas, são decisões, são consequências e que eu sei, eu consigo de alguma forma lidar com aquilo. Eu só preciso respirar, pensar no que faz sentido, no que eu quero para o meu futuro, ter um plano de futuro para saber se aquela dúvida que eu tenho, se eu resolver isso hoje, isso vai me aproximar ou vai me afastar do que eu almejo, do que eu procuro, do meu sonho de vida. Ah, isso aqui me afasta do meu sonho de vida, então não faz mais sentido para mim. Ah, mas isso aqui, mesmo que demore um pouco mais, se eu decidir fazer por isso aqui vai me ajudar a chegar mais perto do meu sonho, do meu objetivo de vida. Então é essa decisão que eu vou tomar. Nunca mais baseada no que os outros vão achar, se eles vão ficar tristes ou não. Somos todos adultos e adultos têm que saber lidar com as suas frustrações. Eu lido com as minhas, as pessoas que lidem com as delas. Então eu peguei as rédeas da minha vida, o controle de que eu consigo fazer. Lembrando que controle das coisas a gente não tem, mas a gente pode tentar controlar o mínimo da nossa vida, do nosso tempo, do que a gente usa, do que a gente consome e como lidar com isso. Eu também entendi que eu precisava escolher o meu difícil. Tudo que é novo, tudo que sai da nossa rotina, da nossa zona de conforto, é difícil. Mas às vezes é muito mais difícil tu ficar na tua zona de conforto, na tua zona que de conforto não tem nada, mas é onde tu sabe ficar. A gente tende a ficar muito tempo parado no mesmo lugar porque não sabe como fazer diferente ou tem medo de fazer diferente e quebrar a cara.
mas às vezes o quebrar a cara é ficar onde a gente está. Eu entendi, por exemplo, que é difícil para mim parar de consumir álcool, é difícil para mim parar de comer açúcar e farinha, mas também é difícil lidar com as dores que eu tenho no meu estômago quando eu como essas coisas, com a má digestão, com as formas que o meu corpo responde a certos alimentos. Que aquele pequeno prazer de comer aquelas coisas não vale a pena muitas vezes, porque às vezes tu compra um doce, uma coisa que tá ruim, eu deixei de comer doce, eu deixei de comer essas coisas, eu diminuí consideravelmente e cada vez a gente vai sentindo menos falta, menos necessidade. Às vezes eu passo vários dias sem comer açúcar, mas eu tenho problema em comer algumas coisas, essas coisas me dão dor de estômago, me dão uma digestão, e eu já entendi isso, então eu entendi que é muito mais difícil eu lidar com a dor e com o mal-estar de comer aquelas coisas do que o difícil não comer, de parar com aquilo, a dificuldade de parar de comer aquelas coisas que são gostosas, mas que não me fazem bem. Eu preciso saber também que é difícil eu lidar com os meus medos, mas é muito mais difícil viver com eles. Tem tanta coisa que me assombrava que eu resolvi encarar. Eu resolvi encarar por que eu sofria com aquelas coisas, com aqueles fantasmas internos, com aquelas dúvidas, aqueles medos. E eu descobri que é muito pior eu ficar com eles, cultivando eles por medo de mexer, do que de fato mexer neles. É desconfortável? É, mas eu comecei a mexer neles e vi que era muito mais difícil viver com aquelas coisas, aqueles medos, aquelas angústias, aquelas dores, e que agora eu tô me libertando disso. Assim como dar limites. Eu sempre disse que dar limites, falo muito sobre dar limites é difícil, eu sei. Mas tu conviver com pessoas que não conseguem ter limites, que fazem e falam o que querem o tempo todo, que tem reações ruins a algumas coisas que tu faz, que interferem nas tuas escolhas, na tua rotina, é muito mais difícil do que tu conseguir ter coragem, ter força para dizer não para elas, para dar limites para elas, para dizer, a partir de agora nossa relação vai ser diferente ou então não teremos mais uma relação. As pessoas, muitas vezes elas não vão concordar com aquilo, mas se tu tratar elas diferente, se tu der de fato os limites, e se tu disser, se tu não fizer mais como a gente combinou, eu não vou mais conviver contigo, tu te retirar, ela vai ser obrigada a conviver da forma que tu combinou com ela. Mesmo que ela não goste, mesmo que ela fale para todo mundo, mas tu não vai mais dar o direito dessa pessoa te ferir com as palavras e os gestos dela. É difícil, mas escolha o teu difícil. Às vezes tu ficar na tua zona de conforto é bem mais difícil do que enfrentar as coisas. Eu reduzi as distrações e o que entra na minha mente. Eu consegui fazer uma limpa de coisas que eu acessava, não tem mais nenhum tipo de joguinho, não tem mais páginas que não me agreguem, tem coisas que às vezes tu segue as pessoas porque tu conheceu, ela começou a te seguir, mas essa pessoa vive uma vida que tu não acha legal, eu parei de seguir, mesmo que seja gente conhecida, se aquelas pessoas que nunca interagem em nada, que nunca curte uma foto, nunca participa de nada, tá só ali todo dia olhando a tua vida, essas pessoas eu parei de seguir, e se eu achar que o conteúdo delas me prejudica de alguma forma, ou que algo não tá bom, eu vou lá e removo elas também. Eu parei de olhar canais que traziam informações de coisas fúteis para minha vida, porque a gente acaba, às vezes, vai olhar só um pouquinho da rede social e quando vê, tu passou ali o tempo todo. Quando vê, tu perdeu a noção do tempo que tu estava ali. E aí tu olhou a vida de todo mundo que não faz sentido para ti, não é algo que seja interessante. Então, se tu filtrar, tu deixar ali só realmente quem tu gosta de acompanhar, pessoas que são queridas para ti, pessoas que tu tem como um exemplo, que chegaram onde tu quer chegar, é muito mais fácil então tu ficar aquele tempo consumindo esse material do que eu consumindo material aleatório. Eu também botei lembretes de alarmes, na verdade, para que me mostrassem o tempo ali diário do que eu podia consumir daquela plataforma, e isso tem ajudado eu filtrar mais o meu tempo, conseguindo fazer mais coisas úteis, mais coisas que me tragam algum valor. Eu também fiz um desafio comigo mesma. Por exemplo, eu me desafiei a ficar alguns meses sem ingerir álcool. Então eu gosto muito de cerveja. É algo que eu não bebo porque eu gosto de ficar faceira, feliz. Eu bebo porque eu gosto do gosto da cerveja, principalmente agora eu gosto de aquelas cervejas bem amargas, bem fortes, né? E eu e meu marido íamos muito em festivais em outras cidades e a gente experimentava de todos. Eu sigo gostando muito de cerveja, mas eu fiz um desafio comigo mesmo de ficar sem consumir por uns meses. Tá finalizando agora daqui uma semana, e aí nesse tempo eu não consumi nenhum tipo de cerveja sem álcool, nada do tipo.
A única coisa que eu consumi foi quentão sem álcool, mas na minha cabeça quentão não assimilo isso a beber a álcool. É uma coisa que tem álcool na receita, mas que pra mim não assimila muito. Mas enfim, daí eu tomei sem álcool. Mas eu não tomei cerveja, zero, nem nada, porque eu queria desvincular da minha mente a necessidade de estar bebendo para interagir com as pessoas. Por muitas vezes eu bebi muito mais do que eu gostaria, porque eu estava num ambiente onde as pessoas bebiam muito, e eu não gostava de ficar daquele estado, eu não gostava de como às vezes eu reagia, porque aí eu acho que eu fico feliz, eu falo demais, às vezes falo coisas que, nada que seja ofensivo para ninguém, mas às vezes eu falo coisas minhas, às vezes que não precisava. Então eu entendi que eu podia conseguir estar com aquelas pessoas, confraternizar com elas sem a necessidade do álcool. Podia estar ali tomando água, tomando um refrigerante, que eu ia ter o mesmo, aproveitar essas pessoas da mesma forma. Eu achei que eu sentiria bastante falta vendo as pessoas beberem. E por incrível que pareça, foi muito tranquilo. E eu entendi que, às vezes, que eu senti mais falta de tomar alguma coisa, agora que esfriou aqui no sul, eu senti muita falta de tomar vinho, mas quando eu estou sozinha, quando eu estou botando meus pensamentos, que eu estou anotando as coisas que eu aprendi, que eu entendi, que eu estou com alguma dúvida, eu quero pensar, eu sinto falta de beber quando eu estou sozinha, só eu para relaxar, para minha mente trazer talvez alguma ideia, algo que seja um momento meu de relaxar, de extravasar sozinha. Eu entendi que realmente eu achei que eu ia ficar com muita vontade de beber com essas pessoas e agora eu acho que provavelmente eu já nem vá quase beber ou pare mesmo de beber com outras pessoas. Talvez eu até beba sozinha quando estiver em casa, que eu notei que isso é o que faz mais falta para mim. Então eu achava que eu precisava do álcool para interagir com as pessoas, mas eu vi que eu não preciso disso, mas que eu consigo, que eu sinto mais falta quando eu tô sozinha. E eu achava que era outra coisa. Então, mais uma coisinha que eu aprendi de mim mesma. Muito importante também é assumir a responsabilidade da minha vida. Se as coisas acontecem boas para mim, foi porque eu conquistei, eu cativei. Não é por culpa do outro. As pessoas podem te ajudar, mas se tu não buscar, não correr atrás, as coisas não vão acontecer. Assim como as coisas ruins que acontecem na minha vida são responsabilidade minha. Não é culpa do outro, não é porque o outro me desejou mal, não é porque o outro teve inveja. Ele não tem essa capacidade de governar a minha vida. Talvez tu tenha um pensamento diferente, principalmente se fala muito hoje em dia quando acontece alguma coisa ruim, que a gente diz, porque fulano tá com inveja, fulano botou olho. Mas será que fulano tem tanta capacidade de alterar a tua vida? Se às vezes a gente tem que se esforçar tanto para fazer as coisas pela gente, por que o outro teria tanta facilidade? Será que faz sentido? Será que tu não repetiu de ano porque tu estudou pouco? Será que tu não bateu a meta porque tu te esforçou pouco? Será que é culpa do outro? Não é culpa tua, não é, são atitudes que tu teve no decorrer, a tua procrastinação, a tua preguiça em alguns momentos, até cansaço que te prejudicaram porque tu não soube usar teu tempo, ou tu tá muito cheio de coisas para fazer para dar conta e que talvez tu tenha que tomar uma decisão de fazer, procurar algo que seja mais leve, que tu consiga dar conta, mas que tu tá confortável, ou seja, não é o outro. As responsabilidades do que acontece na minha vida são minhas, das minhas atitudes, das minhas coisas o que eu penso, o que eu concordo, o que eu faço. Então, não, a culpa nunca é do outro, a culpa é minha, a responsabilidade da minha vida é minha. Quem tem o direito e o dever de cuidar e zelar sou eu, não o outro. Eu também comecei a cuidar mais da minha imagem. Eu comecei a arrumar mais o cabelo. Eu, quando trabalhava fora, eu fazia mais isso, mas eu me arrumava porque eu tinha que trabalhar, eu arrumava o cabelo porque isso. E aí, depois que eu comecei a ficar mais um tempo em casa, aí tu já começa a usar aquela roupa mais confortável, tu já começa a não secar mais o cabelo, deixar ele secar de qualquer jeito. Isso é ruim? Não, não é, mas de vez em quando essa liberdade é muito boa. Mas eu gosto de espelho, da minha casa tem vários espelhos e que cada vez que eu passo por ele, eu gosto de me achar bonita. Eu gosto de me achar interessante. Eu gosto quando meu marido chega e eu tô arrumada, tô maquiada e ele fala: "Olha que linda que tu tá, olha que bonita que tu tá". Isso faz bem pra autoestima. Ninguém vai olhar e gostar de se ver quando tá feia, largada. E não é por ser feio, é por estar feio. Não existe gente feia. Existe gente que não tem vontade às vezes de se arrumar. Mas faz o teste, vai lá e bota aquela roupinha legal que tu gosta. Mas eu vou ficar em casa. Mas tu vai estar te vendo, vai ser algo que vai ser confortável para ti. Hoje eu uso até roupa nova em casa, porque eu tô usando para mim, eu não tô usando pro outro. Eu gosto de me ver bem vestida, isso eleva a minha autoestima, isso faz com que a minha produtividade seja melhor.
Essa coisa de ficar andando de pijama o dia todo pela casa, teu cérebro parece que não entende que o dia já começou, ele não entende que já é um dia de trabalho, que já é um dia de fazer as coisas. Teu cérebro fica meio perdido no tempo ali, quando tu fica o dia inteiro de pijama. Ah, eu gosto muito, ok, mas tenta de vez em quando, se tu vai sábado e domingo, tu passa o dia todo de pijama, pega o sábado ali pra te botar uma roupa bonita que tu gosta, pra passar o dia e ver como é que tu te sente. Ver como tu te sente te vestindo pra ti, não pro teu trabalho, não pra tua empresa, não pro outro, não pra tuas colegas, pra ti. Botar aquela roupa que tu sente confortável, que tu acha bonita, passa um batonzinho, passa um rímelzinho e vê como é que tu te sente. Os meninos, cuidem a barba, cuidem o cabelo, pode cuidar a pele também, isso é legal, tá sempre cheiroso, sempre com a higiene em dia. Começa a se arrumar, começa a se ver da melhor forma, que tu se vista da melhor forma pra ti, não para o outro. Isso faz bastante diferença. Eu comecei a cuidar mais do meu casamento. O meu marido, ele me escolheu e eu escolhi ele. Ele não me ama ou eu amo ele porque a gente tem o mesmo sangue, porque a gente foi criado junto, porque a gente tem uma mesma família, uma mesma criação. Nós somos duas pessoas diferentes, criadas de formas diferentes, que resolveram ficar juntas. Ele não é o meu inimigo, eu não tenho que disputar com ele quem é que tá certo, quem é que tá errado, quem é que é mais forte, quem é que é mais fraco. A gente tem que se ajudar, a gente tem que se unir e que assim vai ficar muito mais fácil de vencer os obstáculos da vida quando tu tem uma pessoa ali para conversar, para te dar uma ideia, para te mostrar quando tu tá errando, onde que tu tá errando, qual é o pensamento que tu tá tendo que pode estar te prejudicando. Eu converso muito com meu marido, essa fase de mudança, das coisas que eu venho percebendo, que eu venho tentar mudar, eu tenho conversado muito com ele sobre, e sempre que ele me fala alguma coisa, talvez às vezes ele nem perceba, ele acha que ele falou e eu não dou bola, mas não, na verdade eu vou ficar com aquela informação alguns dias pensando sobre para ver o que faz sentido ou não, o que eu posso, porque às vezes ele que convive comigo tá vendo coisas que eu não tô conseguindo ver, que é um ponto cego para mim. E quando ele me fala, eu tenho a oportunidade de, em vez de brigar com ele, dizer, não, tu que é isso, tu que é aquilo, não, eu vou prestar atenção no que ele está me falando, porque com certeza ele está me falando para o meu bem. Então, todas as vezes que ele me dá opinião, eu vou pensar sobre. Talvez eu não concorde com todas, isso é normal. A gente sempre tem uma opinião própria, a gente vê o que faz sentido pra gente. Mas a forma que ele me fala as coisas vai fazer com que eu pare para pensar sobre. Ele é meu parceiro de vida, é o homem que eu escolhi para ficar comigo o resto da minha vida. Eu não consigo pensar na forma hoje de que a gente brigue a ponto de se separar, não tem porquê. E depois que eu entendi isso, as nossas brigas reduziram consideravelmente, a gente nem anda brigando mais. A gente não é perfeito, a gente não é igual, mas a gente decidiu ficar junto, então a gente tem que fazer com que isso dê certo, a gente tem que ser parceiro, a gente tem que ser amigo, a gente tem que se admirar, se respeitar. Eu gosto quando ele vai, se arruma para sair comigo, se arruma para ficar comigo, sempre cheiroso, sempre bem arrumado. Assim como eu sei que ele gosta de quando vai sair comigo, que eu saia apresentável, que eu saia bonita, que eu arrume o cabelo, que eu saia cheirosa, maquiada, porque ele sai feliz do meu lado, que é a esposa dele, que todo mundo vai estar vendo que está cuidada, que está se cuidando, se melhorando. Agora eu escolho com quem eu me conecto, com as coisas que eu me conecto, com o que eu vou estar usando o meu tempo. Essas coisas que não fazem mais sentido, essas distrações, excesso de internet, canais que não me que antes eu assistia, que eu achava legal, mas que hoje já não fazem sentido, eu já não tenho mais, eu tiro. Eu gosto de gastar meu tempo com coisas que eu gosto, que eu aprendo, que me ensine, mesmo que seja canais, enfim, perfis de pessoas que me ensinam alguma coisa, ensinam a cuidar do meu lar, a cuidar da minha mente, principalmente. Tudo que tem a vida, que fica falando só da vida do outro, o que o famoso fez, para mim não faz sentido, eu não tenho vontade de olhar. Eu olho quando algumas coisas quando algumas amigas mandam, mas é bem específico, tem coisa que eu nem olho muito se eu ver que não me chama atenção. Eu gosto de seguir pessoas, canais, perfis de pessoas que possam me ajudar alguma coisa. Às vezes é uma coisa simples do dia a dia, mas é a rotina que eu gosto, é o conteúdo que eu gosto. E as pessoas com quem eu me conecto hoje realmente são pessoas que eu tenho afinidade, que eu quero estar. Assim, eu gosto muito de ficar sozinha, eu gosto de estar com pessoas, mas essas pessoas que eu divido o meu tempo hoje são pessoas que podem realmente me agregar em alguma coisa que eu possa ter momentos bons com elas. Não mais por educação, porque as pessoas querem estar aqui, querem vir na minha casa. Eu até brinco, né? Só entra na minha casa quem eu convido. Se tu te convidar, tu não entra.
Então, é assim agora. Eu vou me conectar com coisas e pessoas que eu escolho, que fazem sentido para mim, apenas. E entendi que eu tenho fantasmas, que a minha vida tem coisas que aconteceram que eu não posso mudar, mas que sim, eu posso enfrentar esses fantasmas, que eu posso fazer isso, ninguém pode fazer isso por mim, eu posso ter ajuda, né, de profissionais, mas eu preciso lidar com esses fantasmas, eu não posso deixar eles me guiarem para minha vida, eu preciso brigar com eles em alguns momentos, eu preciso ver o que faz sentido para minha vida, eu preciso entender que eu preciso me ajudar quando eu tenho esses bloqueios por causa deles. Eu preciso entender que só eu tenho essa disposição e essa condição de lidar com eles, de brigar com eles. Hoje eu tomo as minhas decisões e eu arco com as consequências delas, sejam boas ou ruins. E isso tudo não é sobre estar pronta para uma vida melhor, é sobre estar disponível para arcar com as consequências, para buscar um novo e para ver uma versão melhor da Simone. A Simone com certeza de hoje não é mais a mesma que de um ano e pouco atrás, assim como a Simone de hoje é totalmente diferente da Simone de 10 anos atrás, e eu tenho certeza que daqui a mais 1 ou 2 anos a Simone vai ser totalmente diferente, e eu acho isso bom, porque eu me permito hoje ter uma evolução, estar sempre em evolução, porque eu quero buscar o melhor para minha vida, para minha família. Então eu te diria, tenta sair da tua zona de conforto, te permite descobrir o que tem além daquele medo. Ah, eu tenho muito medo de fazer tal coisa, mas tenta dar uma espiada, o que tem depois daquele medo. Às vezes enfrentar aquele medo nem é tão difícil assim, é só tua cabeça que diz que tu não tinha condições, mas que quando tu decidir que tu quer uma vida diferente, que tu quer uma vida melhor, tu buscar o novo, tu vai ver que o novo estava bem pertinho e que pode te trazer muito mais alegrias, muito mais leveza, uma vida muito mais cheia de coisas novas, de coisas boas, e que tu estava ali parada num medo que nem fazia sentido para tua vida. Então, em resumo, a minha vida mudou quando eu parei de esperar o milagre, quando eu parei de esperar no outro, quando eu resolvi que eu podia melhorar, que eu podia ser diferente, que eu podia buscar coisas novas, que eu podia ser uma pessoa melhor. E com certeza essas pequenas mudanças fizeram muita diferença no meu dia a dia, mudanças no meu comportamento, mudanças em como eu vejo a minha vida hoje e o quão mais leve eu sou. Porque eu já fui uma pessoa briguenta, eu já fui uma pessoa impaciente, hoje eu já me vejo sendo uma pessoa com muito mais calma, coisas que se dissesse que há uns anos atrás que eu seria assim, eu ia te dizer que não. Mas sim, tu também consegue, um pouco de força, de vontade. Às vezes é difícil, lidar com certas coisas é difícil, mudar padrão é difícil, mas no decorrer eu posso dizer que vale a pena. Então tu me conta aqui agora o que tu acha, o que tu concorda, o que tu discorda, o que tu acrescentaria aqui, conta aqui nos comentários, me fala aqui, se inscreve no canal pra gente aumentar a nossa comunidade, que tu não perca os próximos vídeos que vêm por aí, tá bom? Fica com Deus, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!